Eu adoro ver o processo criativo das pessoas, porque é basicamente o raciocínio que elas fazem quando elas estão criando alguma coisa. Como é que elas conectam coisas diferentes para chegar no seu resultado final. O meu processo criativo não é algo que eu tenho muito conscientemente sistematizado, não. Porque ele consegue ser bem aleatório algumas vezes, mas em outras eu consigo perceber a minha aplicação de algumas noções de design thinking, que eu aprendi num curso que eu fiz na TV Aratu, que é afiliada da SBT aqui da minha cidade. Então hoje eu resolvi mostrar o meu processo criativo numa produção de um vídeo focado para marketing digital, para redes sociais que eu fiz lá pro trabalho. O vídeo de hoje é o que a firma que eu trabalho chama de vídeo de esquenta. A empresa que eu trabalho, ela vende cursos para concursos públicos e periodicamente ela tem um lançamento de uma nova turma. Então toda vez que a gente vai lançar uma nova turma, a gente costuma lançar esses vídeos de esquenta, que é para lembrar a galera o que foi que teve no evento anterior, no último lançamento, e para criar aquela expectativa sobre o que vai ter no próximo. É bem difícil a firma me dar um briefing com o que eles querem exatamente quando eles me pedem um vídeo. E como esse vídeo ele já é um formato mais recorrente, tudo que eu recebo é basicamente: Sammy, precisamos de um esquenta. E aí a coisa começa realmente a esquentar, né? Começa a esquentar os meus neurônios, eles começam a ferver para eu descobrir como é que eu vou montar esse vídeo. Eu morri! Nesse meio tempo de produção, eu posso ter algumas reuniões com o pessoal do marketing quando eles querem algo mais estruturado para o evento. Quando vai ser algo mais genérico, essas reuniões acabam não existindo. Mas no caso desse lançamento, a gente teve 2 reuniões. A primeira foi meio que um brainstorming, e aí no final da reunião, a equipe, que consiste basicamente na moça do marketing, designer e eu, a videomaker, a gente acabou fechando a ideia de casar o evento com as Olimpíadas, que era um tema que estava muito em alta na época, tinha tudo a ver com a preparação para concursos públicos. Depois dessa reunião, a moça do marketing ela passa todas as ideias para a diretoria, que vai bater o martelo. Então, a segunda reunião é meio que só uma confirmação, se foi aprovada a ideia, se houve alguma alteração e coisas do tipo. E aí o designer já começa a trabalhar na identidade visual, que vai ser a mesma que eu vou utilizar nos vídeos, para a gente ter uma unidade visual em todo o evento, né? Então, a primeira coisa que eu faço é abrir uma página no Notion, não só para o projeto criativo, mas para minha vida inteira. Tudo tem uma página no Notion. Para o projeto especificamente, eu abro uma pasta, eu boto o título, que aqui no caso vai ser Esquenta da Olimpíada da Aprovação, que ficou o nome do projeto, né? E aí eu botei uma frase, que é a frase que o diretor sempre fala e que eu acho que tem tudo a ver com o produto que a gente está lançando. Acho que ia me dar bons insights para poder fazer o meu brainstorming, que é o passo número 1 do meu processo criativo, né? A frase é: sentar para estudar não é suficiente para ter resultado. Não é só sentar para estudar, você tem que saber estudar. Eu joguei várias ideias que vinham na minha cabeça quando eu pensava em Olimpíadas da Aprovação, quando eu pensava nessa frase. Eu botei hábitos, Olimpíadas, treinador, transformação estudantil, digital, projeto de estudos, preparação, apito, papel amassado, parede branca com textura, esporte, batida, brainstorm. Enfim, foram várias palavras assim, bem aleatórias mesmo, mas que na minha cabeça fazia sentido. Eu tenho uma explicação, digamos, para todas elas. E aí eu marquei as que eu achava que eram mais importantes, que iam ter mais relevância na hora que eu fosse botar o trabalho em prática. Então eu botei treinador, porque eu achei importantíssimo, e botei apito, porque para mim apito remete muito a esporte. E aí, depois disso, eu venho e faço uma lista do que aconteceu no último evento. Então, eu vim aqui e eu listei tudo que aconteceu no último evento, né? Foram 5 dias de evento. Então, baseado nisso que eu sei que aconteceu no último evento, eu vou tirar os materiais, que eu chamei de materiais, né? Que são os elementos que eu posso transformar em vídeo. Então, eu botei esses 4 pontos aqui, que eu achei que cada um deles poderia gerar um vídeo, né? E a partir daí, eu fui para parte de referências visuais. E aqui eu pesquiso em diversos lugares, eu não tenho lugares fixos, mas eu gosto muito do Google Imagens. Eu jogo uma palavra lá do meu brainstorm, por exemplo, eu pego, jogo lá e vejo o que aqui aparece e vou no feeling, assim, sentindo o que eu acho que casa melhor, né? Então o Google Imagens, o Pinterest, o Instagram, me inspiro muito no Instagram também, o Envato, vários lugares onde eu consigo, assim, imagens. E aí eu peguei essas 2 imagens aqui que pra mim tem tudo a ver, assim. Primeiro, esse quadro aqui parece um quadro de um esquema tático de, sei lá, um jogo de futebol, alguma coisa assim, que tem a ver com esporte, que tem a ver com treinador, né? Então eu gostei muito
dessa pegada aqui, que tem a ver com aula também, por causa do quadro com o piloto, enfim. Eu peguei essa outra imagem aqui como identidade visual, que você reparar pra pensar, você pode perceber nesse pedaçozinho aqui do lado que ele tem um papel amassado. Yay! Que foi o que eu botei aqui. Papel amassado. Então eu peguei essa referência do papel amassado, gostei muito aqui da disposição das cores e eu gostei muito dessa ideia da mão aparecendo, porque eu acho que dá uma pessoalidade, assim, humaniza mais o vídeo quando você tem elementos de pessoas, né? E aí, a partir daí, eu comecei a fazer a parte da locução. Eu comecei a escrever os textos de cada vídeo, né? E aí eu fiz aqui um textinho que eu achei que seria interessante, que abordaria a temática que eu queria, né? E aqui embaixo, aqui do lado, na verdade, eu geralmente coloco as imagens que eu gostaria de ir aparecendo. Nesse daqui, eu só peguei a primeira imagem, que seria o som do apito com um megafone, ou um placar triangular, uma placa triangular amarela com a parede com textura e tudo mais. Então, isso seria a cena inicial do vídeo. E aí, depois disso, eu acabei não botando mais nada, eu fui fazendo à medida que eu fui sentindo mesmo, baseado no texto da locução, porque era o texto da locução que ia me guiar de todos os elementos que eu ia precisar usar. Então, por isso até que eu começo com o texto da locução. E depois daqui, esse texto não é a versão final, porque depois daqui eu faço as marcações. Eu jogo esse texto, a marcação é como se fosse um roteiro para a locução, onde eu mostro onde é que eu vou dar ênfase, onde é que estão as pausas, como é que eu vou dizer cada frase na hora da gravação, né? E depois eu efetivamente vou e gravo, eu vou no meu espaço, eu tenho um cantinho aqui onde tem o meu microfone, onde tem o tablet, onde fica passando o texto, que eu vou lendo e vou fazendo a interpretação na locução, né? Para poder mandar depois para o vídeo. Então vamos começar a parte da montagem do vídeo, né? Eu já abri aqui o editor de vídeo e vou mostrar para vocês como eu fiz todo esse processo. Eu costumo editar no Adobe Premiere e eu já comecei o vídeo com aquela primeira linha que eu mostrei lá no Notion quando tinha a parte do texto da locução, né? Que era o apito. Então eu peguei a ideia do apito, peguei esse elemento do apito, eu animei ele para que ele ficasse balançando como se fosse o som saindo do apito. Ele também tem o barulho do som do apito, né? E aí eu entro com a chamada que vai distinguir cada um dos 4 vídeos que eu fiz. Então essa foi a primeira chamada. Atenção, atletas concurseiros. Essa é a primeira chamada, tá? E aí eu venho aqui trazer o que é que vai ter nessa primeira chamada rumo ao pódio, que a gente vai entender o que você já aprendeu, porque a gente vai tratar sobre as aulas que foram dadas no evento anterior, né? Então, o que é que você já aprendeu? O que é que a gente deu? Então, eu faço a menção ao evento, né? O que é que você aprendeu no último evento, que foi a jornada da aprovação, né? Então, eu falo um pouquinho do evento, dou um recorte aqui com esse mockup das aulas, de como aconteceu. Por ser uma aula online, eu botei um mockup de um laptop, né? Então, aqui eu botei a imagem da aula acontecendo aqui com o professor, ele fazendo os esquemas como se fosse um quadro branco mesmo, né? E aí vem as cenas aqui das aulas. Falo sobre quais foram essas aulas. A gente teve direito constitucional, a gente teve direito administrativo, e trago elementos que eu achei importantes, como dizer que são matérias essenciais. Então, a relevância dessas aulas é porque em qualquer concurso você vai poder usar esse conteúdo que você está aprendendo, né? Então, botei aqui essa ênfase na questão de serem matérias essenciais, né? E adentrei um pouquinho mais falando sobre o assunto que foi dado em cada aula, a organização do Estado e a organização da administração pública. A partir daí eu trago outro ponto relevante, que é a interação dos alunos. Então eu boto um aluno, aqui tem a fala de um aluno tirando alguma dúvida durante a aula, né? Que é uma objeção que a gente tem ao nosso produto. E eu venho para a cena final, onde eu falo que se você não está por dentro de nada disso, né? Então, você não sabe o que eu estou falando, botei essa menina assim, com cara de dúvida, é porque você precisa fazer parte do nosso próximo evento, que é a Olimpíada da Aprovação. E botei aqui as informações, a referência visual do evento, que ficou essa, e as informações de quando vão acontecer para a pessoa já ficar ligada. Então, as principais ferramentas que eu uso são
o Notion para organizar toda a bagunça de ideias, né? O Google Imagens, às vezes o Pinterest, tudo que eu possa ter referência visual, o Instagram, o Envato também para pensar em efeitos e em trilhas legais que eu posso usar. Já na montagem eu uso o Premiere para editar e o After Effects para fazer algumas animações que eu não consiga fazer direto no Premiere. E apesar de eu ter o Audition, eu prefiro fazer as gravações mais rápidas, que não tem um foco em locução em si, no Audacity, que é um pouco mais simples. Então é isso. Esse foi o meu processo criativo dos vídeos de esquenta e eu fiquei me segurando para não falar cada pedacinho do processo de uma forma mais específica, porque se eu fosse fazer isso, ia ficar um vídeo gigantesco e vocês iam levar 2 dias assistindo. Então eu fiz um mais genérico, né, sobre o processo criativo em si, mas se vocês quiserem que eu faça algo mais específico sobre alguma parte desse processo criativo, é só deixar nos comentários que eu vou adorar fazer. Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado e eu vejo vocês no próximo vídeo. Mil beijos, tchau! Esse áudio desafinado aí, qual foi, Sandra? Eu também não entendi. Enfim, tchau!